Olá pessoal e bem-vindos a mais um vídeo de introdução ao Machine Learning. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as redes neurais, especificamente sobre as chamadas Multi-Layer Perceptron, que são as mais tradicionais. Tentei fazer a aula leve e espero que seja bastante interessante para você. Se você gostou da aula, se você achar interessante, deixa um like, compartilha esse vídeo para me ajudar bastante, ok? Tenho o plano de chegar a 2.000 inscritos em 2022 e a gente está bem longe disso ainda. Então, me ajude. Vamos lá. As redes neurais são métodos bastante poderosos. Já na versão mais básica delas, elas já generalizam bem outros métodos, ok? Então, a gente tem um modelo, lembra que a gente está chamando o modelo de H beta de X, então entra um dado X, e beta são os parâmetros que a gente encontra. Então a gente vai construir esse modelo com camada de nós, coisas assim, nós, são essas bolinhas, e conexões entre esses nós, aqui a gente está falando com uma seta, a direção dessa conexão, e funções de ativação. Eu vou entrar em detalhe disso daqui tudo, não se preocupe. A ideia é que a gente tem um certo modelo, então a gente chama a previsão de Y chapéu de I, e a gente vai também ter uma função de perda Elinho. Elinho vai comparar o YI real com o Y chapéu I, que é a nossa previsão. A gente já definiu isso tudo, acho que na primeira ou segunda aula, então se você está assistindo esses vídeos todos seguidos, talvez isso daqui seja muito fresco na sua memória, se não, está aqui para relembrar. A gente tem modelo HBET, a gente tem função de perda Elinho, loss, e a gente tem a função de perda total, que é o Elão, que é a soma de todas essas perdas, ou a média de todas essas perdas, tá? 1 sobre N, varia, não faz tanta diferença assim, teoricamente. Bom, vamos começar tudo com esse exemplo aqui em cima. Eu tenho um monte de dados de entrada, eu tenho várias colunas de entrada, várias features, 5 features no caso. Então, meu dado tem dimensão 5. Eu tenho conexão entre cada um desses X e eu tenho um cara extra aqui voando, que é esse 1. Então, que modelo que eu estou representando aqui? Eu estou representando um modelo que eu tenho um peso W1 vezes o X1, que é o primeiro, somado com cada um deles um peso, W2, W3, W4, W5, mais um B1 solto. Representam o quê? Cada um desses Ws é uma dessas arestas aqui, uma dessas conexões, é um peso, que vai me dizer o quanto que cada um desses valores X1 a X5, esses nós, eles estão sendo utilizados. Além disso, eu tenho um B1, que é essencialmente um valor constante igual a 1, e eu multiplico pelo valor dessa aresta, que é B1. Esse é o viés, o bias, tá? A gente representa ele assim, às vezes ele nem aparece nos modelos, nas representações gráficas, e às vezes, como você talvez já tenha visto, a gente coloca o X para dizer que o X está incluindo 1 ali. Varia com o modelo, varia com o autor, então depende da sua referência. Importante este modelo aqui, ele tem esta ponderação entre cada um desses nós, incluindo o viés, e eu aplico uma função sigma nele, esse sigmazinho aqui. Eu vou dar um zoom a mais, ok? Aplico esse sigma aqui, sigma aplicado em cada uma dessas coisas. Então, a combinação linear dos nós, aplico uma função de ativação sigma neles. Beleza? Este é a versão mais básica disso. Função de ativação é o sigma. Eu tenho uma conexão entre os dados de entrada X e a saída, que é esse vetor W. Eu tenho um viés, que é o B1. E o meu parâmetro beta, que estava lá atrás, que está aqui embaixo mostrado, ele é, na verdade, o W e o B. Está aqui como W transposto, B, parênteses transposto, porque, lembra, eu gosto de vetores em pé, mas não faz diferença. O importante é você saber que os seus parâmetros, as coisas que você tem que encontrar, são esses caras aqui. Esse é o modelo mais simples de rede neural, tá? Então aqui, se você quiser, e eu não quero, você consegue fazer uma relação entre neurônios e ativação e memória
Eu acho que a gente já passou desse tempo, dessa época de fazer essa relação entre as coisas. Não vamos sofrer. O importante é você saber que existe essa conexão entre essas coisas. Essa conexão é linear. E aí, quando você junta tudo, você aplica uma função de ativação. Bom, eu falei que esse modelo generalizava um monte de coisa. Por que generaliza? Essa que é a versão mais simples. Se eu pegar minha função de ativação, que é o sigma de t igual a t, isto é, não mudo nada da entrada, é a identidade, e eu utilizar a perda, que é a diferença entre os dois ao quadrado e dividido por 2, ou seja, a perda quadrática, eu estou fazendo um modelo que é exatamente a regressão múltipla, com um viés separado. Exatamente regressão linear barra múltipla. Ok? Então, meu H de beta, se o sigma é t e a perda é a perda quadrática, é regressão múltipla. Por outro lado, se o meu sigma for essa função aqui, 1 sobre 1 mais exponencial de menos t, que é a função sigmoide, e a minha perda for essa coisa louca aqui, que é a entropia cruzada, que a gente viu em regressão logística, o meu modelo é exatamente regressão logística. Então eu peguei a ideia, generalizei com o sigma, com a perda. A gente já havia falado disso antes, possivelmente na primeira aula. Então eu posso escrever que eu tenho meu modelo dessa maneira, que o meu sigma pode ser outras coisas, não só essas, tá? Eu posso falar de várias funções de ativação, eu posso ter várias funções de perda, inclusive eu posso ter o meu y como um vetor, em vez de ter uma saída que é um número, eu posso falar que a saída são 3 números, tá? E aí eu posso falar sobre pertencimento em classes diferentes. Tem muitas coisas que eu posso fazer aqui. Obviamente, minha função de perda vai ser bem mais complicada nesse caso, mas eu posso, ok? Só que isso daqui é a versão mais básica e o que eu quero fazer é colocar mais camadas. Então, o que acontece de verdade na rede neural Multilayer Perceptron é uma coisa tipo essa. Eu tenho minha entrada é o X. Eu crio camadas, aqui eu coloquei 3 camadas, e para cada camada eu vou ter uma quantidade de neurônios que conecta com todos os neurônios anteriores. Nós, neurônios, mesma coisa, tá? Conecta com todos os anteriores. Então esse Z11, ele vai ter um peso para o X1, para o X2, para o X3, X4, X5 e para o viés. Z12, mesma coisa. Z13, mesma coisa. Então eu tenho todo esse desenho bonito aqui de todas essas conexões porque eu tenho uma camada extra aqui. Note que o meu viés não recebe peso nenhum de ninguém, ele é uma coisa extra à parte, sempre constante igual a 1. Mas todos os meus Zs dessa primeira camada recebem peso de todo mundo de trás, incluindo do viés. A mesma coisa para a camada Z2, mesma coisa para a camada Z3 e finalmente para o meu Y chapéu. Cada um pontinho desses é como se fosse isso daqui. Como se eu tivesse esse cara aqui. No lugar desse Y chapéu, mude para Z3, 7, vai ser a mesma coisa. Então, eu vou ter um W e um B para cada um desses nós. Então, neste caso aqui, eu tenho para cada 1, 2, 3, 4, 5, 6 desses 15 mais um, 16 nós, eu vou ter um vetor de pesos e um valor de viés diferente, ok? Então eu consigo fazer muito mais coisa do que só regressão logística e do que só regressão múltipla. Eu consigo fazer umas coisas muito loucas mesmo, tá? Teoria, a gente não vai entrar em detalhes, mas teoria eu consigo essencialmente, tem teoria para você falar que se você colocar uma quantidade suficiente de pessoas de um certo tipo, você consegue aproximar qualquer coisa. Então, qualquer função, você consegue dar overfitting nela. É essencialmente isso que está dizendo esse teorema, que a gente não vai encostar a mão nele. Então, é poderoso mesmo. Ok? A priori é isso, não vamos sofrer muito mais com isso. Vamos para frente. Como que vai ficar cada uma dessas pessoas? Pega o primeiro deles, Z1, e pega os índices 1, 2, 3 até 6.
Para ficar fácil, eu vou colocar como... Vou dar um zoom a mais ainda. Para ficar fácil, eu vou colocar como o índice I1, ele corresponde à primeira camada e o índice I2 corresponde à segunda camada. Então, como que uma pessoa da segunda camada está conectada com a pessoa da primeira camada? Você prepara que a gente vai ter muito índice. Uma pessoa da segunda camada é a função de ativação da primeira camada. Eu vou assumir que todas as camadas têm uma função de ativação, mas eu posso ter funções diferentes entre camadas, mas sempre uma para camada. Não faria muito sentido ter diferentes, mas enfim. Aplico aqui, e aí eu tenho o peso. Esse peso W da primeira para a segunda camada, então esse 1 é primeira para a segunda. Da posição 1 para a posição 2, o I1 da primeira camada e 2 da segunda camada, multiplicado pelo peso do X correspondente. Somo todos esses caras e eu tenho o BI2, que é o meu viés desse termo específico da segunda camada. Esqueci de colocar aqui esse BI2, tem o 1 chapéu, o 1 no superescrito aqui. É isso aqui, na verdade. Faltou um 1 aqui em cima, ok? Não vou mudar isso agora. Esse monstrinho aqui é exatamente o que eu falei, são todas as setinhas que chegam nele. Sigma 1 aplicado é a função de ativação. Então, combinação linear, função de ativação. Importante falar combinação linear aqui, a gente vai ver por quê. Função de ativação é a parte que normalmente é não linear. Se eu não tivesse função de ativação, uma coisa importante, pode ser que você seja perguntado disso alguma vez na vida. Se eu não tiver função de ativação, eu vou lá e coloco sigma 1 igual a identidade, e sigma 2 também, 3 também, tem todas elas. Eu tenho uma combinação linear dos termos anteriores aqui, aqui eu tenho uma combinação linear dos termos anteriores, aqui eu tenho outra coisa, outra coisa. Isso é a combinação linear desses, que são combinação linear desses, são combinação linear desses, são combinações linear desses. É um modelo linear. Não adiantou nada eu fazer um monte de camada, não adiantou nada eu colocar um monte de nós, eu poderia cortar todo mundo no meio e ficar só com o começo e com o fim. Então tome cuidado com esse modelo linear aí, que ele engana muita gente no começo. Se você colocar tudo linear, fala, vou fazer uma regressão linear. Então eu vou colocar um monte de camadas para pegar melhor. Não vai fazer diferença nenhuma, você não vai conseguir sair do linear. A linear é linear e fim. Bom, o que eu vou fazer? Esta coisa aqui, W, que tem dois índices, é uma matriz. Tá bom? Se ele tem dois índices, eu posso variar os dois índices. Eu vou variar eles e colocar na matriz correspondente. O primeiro índice da matriz, o segundo índice é o segundo índice da matriz. Mesma coisa para esse vetor B, para o viés. Isso quer dizer que este cara aqui, que corresponde a cada um da segunda, da camada, da primeira camada oculta, que é da segunda camada, ele pode ser escrito, na verdade, assim, de forma matricial. Então eu tenho um W1, a matriz W1 transposta vezes X, mais um B1. Por que a matriz está transposta, Abel? Porque eu escolhi colocar nessa ordem, 1, 2. Se você pegar outro livro, ele vai colocar na ordem I2 e 1. Ou aqui, normalmente, I2 e 1. E aí a matriz não está mais transposta. Assim como o viés às vezes está dentro, às vezes está fora do X, eu coloco às vezes o transposto, às vezes não. Varia também bastante. Também varia o fato de eu estar usando o X como um vetor aqui, e às vezes a pessoa fala direto do X como uma matriz. Então, é uma área complicada. Não vamos sofrer. W1 transposto X vai me dar um vetor. W tem dimensão de primeira camada, número de pessoas na primeira camada, por número de pessoas na segunda camada. Quando eu faço o transposto, fica segunda camada por primeira camada. Transposto vezes X fica número de pessoas na segunda camada. Então, o tamanho desse vetor interno aqui é o tamanho da camada correspondente do Z. Então, tá certo isso. Tá? Aplico. Aqui tem um abuso de notação. Em Julia a gente faz sigma 1 ponto para aplicar elemento a elemento. Aqui na matemática a gente finge que
tá valendo, só colocar sigma e assumir que aplica ponto a ponto. Senão vai começar a ficar com muita anotação aqui. Mesma coisa para o Z2, Z3 e para o Y chapéu. Cada um deles eu vou ter uma matriz W1, W2, W3. Aqui eu acabo de perceber que eu coloquei W3. Eu não coloquei W3 e W4. Desse lado eu coloquei, aqui não. Não se preocupe. Então tenho W1, W2, W3 e W4, B1, B2, B3 e B4. É bastante gente nesse exemplo. Meus parâmetros que eu não sei, que é o parâmetro B, é toda essa galera, ok? É bastante gente. Se você quiser fazer a continha, 5 mais 1, 6 pessoas que chegam em 6 pessoas, 36. 7 que chegam em 6 mais 42. 7 que chegam em 3, 7 vezes 3, 21. 4 que chegam em 1 mais 4. Então é 36 mais 42 mais 21 mais 4. Esse é o número de parâmetros que essa rede aqui tem. Beleza? Isso é uma rede neural multilayer com 3 camadas ocultas. As camadas ocultas têm tamanho 6, 6 e 3. Então aqui a cor de cada aresta dessa indica se é negativo ou positivo e o quanto ele é. Quanto mais forte, tipo esse vermelho, esses vermelhos aqui, mais negativo. Quanto mais azul, mais positivo. E o roxo, mais magenta, quer dizer perde 0, ok? Não é exatamente a melhor descrição, mas por enquanto está satisfeito. Vamos para frente, vamos ver mais ou menos como isso aqui se comporta. Eu tenho um seguinte exemplo, todas essas funções aqui são funções de ativação. Eu tenho menos 1, esses vários valores aqui, que são valores aleatórios. Quando eu faço essa conta toda, eu chego no valor 0,51. Tá? Então, menos 1, 0,51, mais... isso aqui é sigmoide, então vai de 0 a 1, então isso é mais próximo de ser 1. Vou dar um Alt aqui. Eu posso mover o meu X, e você vê que ele vai afetando todas as pessoas, ou várias pessoas da rede. Note que eu estou afetando um monte de gente, mas mesmo assim, aqui no final, o 51 não está sendo afetado muito. Eu senti alguma modificação em algum momento. E aqui o Y eu modifico outras pessoas, e as outras pessoas que eu estou modificando estão fazendo mais diferença. Neste caso, por conta de como é a minha rede, pouca diferença foi feita no valor 0,51. Este daqui é o meu, é a minha rede neural. Essa rede neural que está sendo mostrada aqui, nós que ela tem duas entradas, X1 e X2, corresponde a esta imagem aqui. Ok? Essa pessoa bonita. Posso mostrar uma rede diferente, mudando a semente, porque ela é criada aleatoriamente. Mudei semente 1, mesma coisa aqui. E como ela fica diferente, completamente diferente, mudando os pesos. Não é uma coisa óbvia, não é uma coisa tipo, isso aqui é uma sigmoide, não tem nada óbvio. Como tem um monte de sigmoide aplicado em um monte de sigmoide, ela é bem não linear, mas nesse caso é razoavelmente bem comportadinho. Então, 73 ali, eu vou mexendo, ele vai aumentando, 77. Aqui, mesma coisa, vamos ter 75. Ok? Não foi escolhido, não foi otimizado, não foi nada. Isso daqui é só um modelo, vai do menor, em vermelho, para o maior, em azul. Só isso. Não tem nada de... Isso aqui está otimizado, está escolhido para dividir bem. Só joguei aí, tá? E eu posso mexer muito. Cada valor aleatório eu vou achar uma coisa um pouquinho diferente. Ok, e a pergunta então é como é que eu faço para escolher esses valores beta. Eu tenho aqui um conjunto, esse conjunto você vê que é mais ou menos um círculo aqui, com uns erros. Não é um conjunto muito simples, tá? E vou começar com um modelo deste jeito aqui. Esse modelo tem a entrada x1 e x2, tá vendo que tem x1 e x2 aqui.
Eu vou fazer 3 nós na camada oculta, na camada interna e acabou. É isso. Todo mundo está -3 negativo e eu posso mover aqui e você vai ver aqui em cima que conforme eu mexo, deixa eu dar um zoom out ou 2, conforme eu mexo aqui eu mudo o valor de uma pessoa. Ok? Aqui, a parte que a gente mais quer ver, como é que o meu modelo muda. Então aqui eu vou mudar aquela uma pessoa, meu modelo faz essa curva para cima, interessante. Note que todos os outros caras têm o mesmo peso, então eu mudo o W12 e é mais ou menos a mesma coisa que está mudando o W11. Interessante, né? Mas eu posso colocar os dois ao mesmo tempo e aí deixa de ser imediato. Mesma coisa W3, eu posso vir aqui fazer coisas nele. Eu posso mexer este cara aqui. O viés mais ou menos mexe as minhas imagens. Ok. Opa, bonito. Muito divertido. Fica o desafio aqui para você tentar achar o modelo. Oh, esse é o melhor que eu consegui. Tentar achar um modelo que passe muito próximo desses pontos. Beleza, cheguei nesse ponto. Tenho vários valores que eu posso escolher. Como que eu escolho esses valores? Como que eu resolvo esse problema? Então, vou dar mais um zoom de novo. Como que eu vou otimizar isso daqui? Então, na regressão logística e regressão múltipla, linear, polinomial e em alguns vários outros métodos, eu tinha perda ou alguma medida de erro e eu otimizava, isso é, eu minimizava o quanto que eu estava errando. E aqui eu faço a mesma coisa, tá? Lá em cima eu coloquei já, eu tenho a função elão, que é a função de perda total, eu vou minimizar aquilo em função dos parâmetros. Aqui tem alguns problemas. O primeiro desses problemas é o número de parâmetros é muito grande. Posso deixar o número de parâmetros pequenos? Claro, posso. Posso usar poucos parâmetros. Mas aí eu perco muita da força que eu teria, certo? Então, um dos problemas, o número de parâmetros é muito grande, tá? Muito maior que o normal. Além disso, outro problema, essa função não é convexa em geral. E isso sim é um problema grande. O número de parâmetros ser grande é mais esperar, dependendo de quão grande seja a sua rede, aceitável, mas o número de... o problema não ser convexo é o que gera toda uma busca de como que eu resolvo esse problema aí de uma maneira eficiente. Se não é convexo, quer dizer que o método de Newton ele é péssimo, já. Quer dizer que, às vezes, eu encontro o mínimo, só que ele é local, então eu não consigo garantir que eu estou no ponto bom. Quer dizer que, se eu vou monotonicamente, às vezes eu deixo de pegar coisa boa, porque eu poderia estar chutando coisas aleatórias. Mas também quer dizer que, como eu tenho muitos parâmetros, não é fácil achar um lugar, não posso testar várias coisas e eu não vou garantir nada. Enfim, é triste, vou ficar triste para sempre. Ok? Eu vou ter que ser criativo. Dito isso, é um problema de otimização, então eu posso sim falar, olha, usa um método aí, resolve e vê o que acontece. Tá bom? Se você aplicar, então lembra, se você não conhece os métodos de otimização, se você quiser saber mais, tem todo um vídeo aí, 20 aulas sobre otimização não linear. Acho que as primeiras 10, 15 são sobre a parte irrestrita, que é um desses problemas aqui. Mas se você já ouviu falar um pouquinho, eu posso reduzir aqui para 3 principais métodos. Os 3 principais métodos são o método do gradiente, que é você calcula a derivada e você segue na direção dessa derivada. No caso, a gente está minimizando, então, na direção oposta a essa derivada. É isso, tá? O método de Newton,
Então, o método do gradiente é um método que usa uma derivada primeira. O método de Newton usa duas derivadas. E aí ele fala, olha, em vez de aproximar por uma reta, que é mais ou menos o que o Newton está fazendo, eu vou aproximar por uma parábola e eu vou minimizar essa parábola, ok? É um método muito forte, muito robusto, quando funciona. E, infelizmente, se eu estou calculando, se eu estou com um problema não convexo, tem uma chance dele não funcionar bem. Dito isso, um outro problema que tem aqui é que o modelo é caro de você calcular as segundas derivadas, então ele fica ruim, além do normal. E o outro método, que é um método bastante bom, muito, muito prático, usado como principal escolha de vários problemas de otimização aí, por exemplo, regressão logística, tradicionalmente, é um dos métodos não estocásticos principais, é o LBFGS. O LBFGS ele é um método de ordem superlinear, então ele é melhor que gradiente e pior que Newton na teoria, mas na prática ele é um pouquinho mais estável, então se você tem um problema não convexo, tem uma chance boa dele ser uma escolha razoável, e se você tem um problema convexo, ele é uma escolha mais barata que Newton. Então muita gente gosta dele, a gente também. Eu apliquei ele aqui embaixo, usei tolerância absoluta e relativa de 10 a menos 3 para o gradiente, isso é, quando a norma do gradiente ficar menor que 10 a menos 3, absolutamente, ou relativa ao primeiro gradiente, ele para. Eu estou usando aqui o modelo, mostrando para você qual que é a cara do modelo, para você poder ver. Número de nós na primeira camada, e se você quiser, você pode colocar mais uma camada e ver como fica. E a gente vai ver em cada caso como é que ficou. Então esse aqui é o primeiro caso, eu tenho uma única camada no meio, então regressão logística, aí ele deu 1 ponto, e eu apliquei mais uma logística em cima de essencialmente que é 1 ponto, não dá para fazer nada, ele ficou praticamente ou exatamente uma separação linear, ficou uma porcaria. Coloca 2 camadas, começa a ficar interessante. Isso aqui é tipo uma parábola. Parece, pelo menos. Ok? Não é, mas parece. Por que ele não ficou uma parábola melhor, se ele é tipo uma parábola? Será que não daria para ficar? Talvez não tivesse uma parábola melhor, talvez essa daqui fosse a melhor. Não sei. Mas tem que lembrar, eu estou otimizando, tem um monte de mínimo local. Em várias situações a gente vai olhar e falar assim, não tá bom. Mas é o que tem para hoje. Com 3, ele fica top. Então aqui, lembra lá atrás que eu falei, olha, mexe aqui até encontrar um modelo bom. Aqui eu não sei os valores dos parâmetros. Lá a gente estava limitado entre menos 3 e 3. Pode ser que os parâmetros que sejam bons mesmo sejam bem longe de menos 3 e 3. Mas aqui eu otimizei e ele achou com esta cara aqui. A gente consegue até ver o tamanho mais ou menos, os positivos e negativos. A gente consegue ver aí que esse é bom, esse é legal, é uma separação bem adequada, parece bem com o que eu fiz originalmente. Eu fiz essencialmente um círculo, aqui ficou um ovo, é uma separação muito boa. Esse é um modelo bem legal. 4, olha ele sofrendo, aparece uma barrinha aqui em cima, pouquinho melhor, um pouquinho pior, não sei dizer exatamente em relação ao modelo geral, mas ele continua adequado. Com 5, você vê que ele começa a tentar dar um overfitting, ele tem agora mais espaço para dar um overfit, eu poderia aumentar ainda mais, só que quanto mais eu aumento, mais pesado ele vai ficar para resolver, então eu não quero me precipitar. Vamos para 2 camadas ocultas. Então aqui com esta configuração, bem simplão, linear. 2 e 2. Então a outra tinha dado uma coisa tipo uma parábola. Aqui ele deu uma coisa pior. Mas eu coloquei mais gente. Por que ele ficou pior se eu tenho mais espaço para melhorar? Esse daqui eu tenho quase certeza um problema local. Caiu no minimizador local e... para hoje. 3. Funcionou bem de novo. É essencialmente a mesma coisa que tinha antes. 4. De novo ele foi lá e piorou. Uma coisa estava boa, ele ficou ruim.
Isso aqui tem muito a cara de um minimizador local. Você vê que aqui ele está super bem. Aí aqui, para poder resolver esses caras, ele teria que mudar a função demais para ele poder girar. E ele não conseguiu. E aqui com 5, ele sofrendo, ele fez esse overfitting gostoso para você ficar feliz, ok? A saber, não tenho garantia de que onde ele está passando azul é exatamente azul, tá? É mais o formato que importa. Volta para 1 e aumenta mais uma camada. Agora ele tem 1, 2. Então, de novo, linear, bem porcaria. 2, 2. Essa configuração bonita aqui. Ele não conseguiu resolver bem. 3, 2. Ele deveria conseguir achar muito bem, mas ele caiu num minimizador local. 4. Está sofrendo para otimizar. Ó. Tem uma barrinha bem aqui em cima, talvez você não veja. A gente consegue ver. A gente não consegue ver quanto tempo ele está demorando. Mas você vê que ele está sofrendo. E essa é uma das coisas que acontece. Não tem nenhuma garantia de que ele vai achar um ponto bem comportado para resolver. Ele pode ter uma solução valores locais muito ruins. Mas você viu que eventualmente ele achou, e nesse caso ele achou alguém bem overfitado. Esses carinhas aqui. Mais uma pessoa nessa camada. E aqui para a gente ver só esse caso maior de todos. Sofrendo nadinho. Esta é a cara. Muito bonito. E aí, bem interessante esse sorriso. Se você quiser se divertir mesmo, dê tempo para ele. Comece em vários pontos aleatórios e coloca bastante gente na camada. Eu acredito que se você colocar só uma camada, você consegue se divertir bastante, aumentar muito e sair buscando um overfit, em busca do overfit perfeito. Okay? Dá um trabalho aí pro seu otimizador, tá? Mas é possível. Uma coisa que acontece aqui, ainda dentro desse assunto de treinamento, mas às vezes não parece que é, forward e back propagation, ok? Feed forward e back propagation. Então isso daqui, quando você começa a estudar redes neurais, esse assunto sempre aparece. É um assunto muito comum. Lá no começo, em 50 e tantos, você não pensava em termos de otimização, não sei exatamente porquê. Eu confesso que eu não estudei isso aqui classicamente, então não posso falar muito a respeito. Mas dependendo do que você olhar nos livros, ele explica de um jeito meio estranho. Enfim, tem vários detalhes que a gente não está tocando aqui. E aí, em vez dele falar de você tem um modelo e você otimiza o modelo, ele fala, você tem um modelo e a maneira de você usar esse modelo é você fazer o feed forward e aí você faz o back propagation. Feed forward nada mais é do que você pega os dados, você pega um ou mais dados, você coloca ele num lado e ele processa, faz a multiplicação linear, aplica a função de ativação, faz a multiplicação linear, função de ativação e vai indo até o final. Backpropagation nada mais é do que você pegar esses resultados, vários resultados intermediários, e você sair voltando do fim para o começo, atualizando os pesos. Então aqui a gente está fazendo como para atualizar os pesos? A gente está usando otimização, a gente está usando método gradiente, a gente está usando RBFS. Backpropagation faz o que para atualizar os pesos? Ele faz uma conta que vai do fim para o começo, atualiza os pesos no fim, aí volta, atualiza os pesos no fim menos 1, volta, atualiza os pesos no fim menos 2, volta até atualizar os primeiros pesos. Isso é o backpropagation, tá? O backpropagation usa informação do feed forward e aí ele faz do fim para o começo uma atualização dos pesos. Acontece que o feed forward, acontece que o backpropagation nada mais é do que o gradiente, só que calculado de uma maneira inteligente. No fim das contas, se você for olhar o que está sendo feito mesmo, o gradiente dessa função de perda é obtido pela regra da cadeia. E se você for escrever e for ser inteligente na maneira de calcular, você reaproveita as coisas, tá? Então, é meio que só isso.
Eu vou deixar para vocês aqui um link, tá meio escuro esse link por causa do meu Dark Mode, que ficou mal feito, mas você pode sempre buscar 3 Blue 1 Brown, que é um vídeo maravilhoso. Aqui tem uma das melhores explicações visuais de redes neurais que eu já vi. O 3 Blue 1 Brown faz vídeos ótimos. Tá com legendas em português, então recomendo muito você assistir. Em 1 hora você vai saber muito de redes neurais. E ele faz uma explicação mais matemática, leve, não vai muito nos detalhes, mas o suficiente para você entender um pouco sobre o que está acontecendo. Vou mostrar aqui com um exemplo muito breve, eu não vou entrar nos detalhes dessas contas. O que está acontecendo? Você tem uma camada só, então você tem um X, você faz a aplicação linear, faz a função de ativação, você tem a camada do meio Z, pega essa camada, faz a aplicação linear, aplica a função de ativação, você tem um Y. Esse Y, no fim das contas, ele é o quê? É a função em vermelho, aplicada nessa W2 transposto, vezes essa função em amarelo, que é o meio, aplicado no W1 transposto, nesse X, que é o começo, mais o viés do meio, mais o viés do fim. Então é isso que está acontecendo. O feed forward é exatamente tudo aqui. Você pega o X, você multiplica W transposto X mais B1, você tem o sigma, você tem o Z. Aí você pega o Z, você faz a mesma conta, só que com outros parâmetros, você tem o Y. Então você tem essa coisa meio recursiva, certo? Dos dois lados. Feed forward, calcular isso. A perda, você tem um certo dado, você tem Y, que é o valor real, Y chapéu. A perda, o gradiente da perda vai ser esta coisa aqui. Tá como um vetor, mas W é uma matriz. O que é isso? É um abuso de notação. Não sofra. Derivada do L em relação ao W1, mas é um gradiente, então, enfim, é como se fosse um gradiente em relação a W1. Derivada em relação a B1, derivada em relação a W2, derivada em relação a B2. São nossos 4 conjuntos de parâmetros. Qual que é a derivada da perda em relação a W1? Regra da cadeia é a derivada em relação ao Y chapéu, que é a derivada do Y chapéu, vezes a derivada do Y chapéu, vezes o W1. Então eu estou pegando a derivada do L, regra da cadeia, derivada do L em relação a Y, vezes derivada do Y em relação ao parâmetro que estou buscando. Então eu tenho 4 coisas para calcular. Esse DL, DY, chapéu é só a derivada da minha perda, não tem segredo nenhum. Mas a outra coisa é a derivada da rede neural, que é a parte difícil mesmo. E está aqui aberto com a ajuda do vídeo e com a ajuda da minha paciência, a conta, se eu não errei nada. De baixo para cima, e aqui você pode meio que pular o 4 e o 3, que o 4 e o 3 são tipo casos particulares do 3 e do 1. A gente pode olhar para este caso aqui, que é a derivada do y em relação ao W2. O dl dy chapéu está aqui. Se você olhar a derivada do y chapéu em relação ao W2, você está fazendo a derivada desse sigma de W2 transposto Z mais B2. Então, isso dá a derivada de sigma de W2 transposto Z mais B2, dá sigma' em W2 transposto Z mais B2, vezes a derivada de dentro em relação ao W2, que é o Z. Sigma' aplicada nessa coisa é um vetor. Z é um vetor. Então eu tenho Z vezes sigma' blá blá blá. Tem que dar alguma coisa do tamanho de W2, Z vezes sigma transposto. Sigma' transposto é para ter o tamanho de W2. Z é do tamanho da camada do meio. Sigma' aplicada nisso daqui é do tamanho do Y chapéu, que é do tamanho da camada final. E o W2 é do tamanho da camada do meio pela final. Então isso daqui está certo. Ou não, porque eu posso ter errado conta facilmente. E esse del L, del Y chapéu vai ser só um número aqui. Ok? Aí você tem a derivada, pula a segunda e olha a primeira. Você tem a derivada do Y chapéu em relação ao W1.
A derivada do y em relação a W1, você vem para cá. Deriva esse monstro inteiro. Sigma' do monstro do meio vermelho, com todos os termos, vezes a derivada disso daqui de dentro. Bom, eu tenho um W2 vezes esse cara aqui. Então, W2 aparece. Sigma amarelo. Sigma' amarelo. Vezes o do meio. Vai ser a derivada do W1, sobra um X. Então, tem um X. Tem um sigma amarelo, que eu não coloquei as cores. Tem um W2 e tem um sigma' vermelho. Aqui é onde começa a ficar interessante. Sigma' vermelho e W2. Este produto aqui me dá alguma coisa de um tamanho bom. Esse sigma' tem o mesmo tamanho que esse cara aqui. Você consegue fazer um produto. Tem uma bolinha aqui, o produto de Hadamard, que é o produto que a gente fala ponto a ponto, que é o ponto vezes. Esse produto ponto vezes aqui, se eu não me engano, faltou um transposto aqui. Você vai fazer x vezes isso daqui tudo e vai te dar uma coisa do tamanho de W1. Aqui para o viés, mesma ideia, só que a derivada final do viés, onde sobrava z, no caso W, sobra 1. Então isso aqui é 1 vezes, e aqui em vez de ser x vai ser 1 vezes. Mas a ideia é a mesma. Por que isso daqui eu reaproveito? Porque aqui eu tenho esse sigma', blá blá blá, que eu tenho aqui, que eu usei. Mas nas próximas eu vou ter o W2 vezes isso daqui, que eu vou reutilizar. E aí eu vou voltando. E eu vou ter lá no final de tudo. Eu tenho uma coisa, aí eu vou ter o W20 multiplicado por essa coisa. Reaproveito. W19 multiplicado por alguma coisa. Reaproveito. E eu saio voltando e reaproveitando todas essas contas. Além disso, W1 transposto x mais B1, eu calculo no feed forward, eu calculo na ida. Então, W1 transposto x mais B1, calculo, guarda. W2 transposto z mais B2, calculo, guarda. É a próxima camada. Então, por isso que você tem o feed forward, que você vai calculando as coisas e você guarda os passos intermediários. E na volta você usa esses passos intermediários e calcula uma nova pessoa, que é um termo extra para você fazer essa derivada, que é um termo recursivo. E aí você usa esses dois caras juntos para você chegar numa conta gigantesca e difícil. Ok? Quem que eu guardo? Como é que eu faço certinho, Abel? Não consigo. É muita coisa para eu poder explicar para você em pouco tempo. O vídeo já é bastante longo e eu acho que se eu tentasse ser mais detalhista, eu não aguentava fazer esse vídeo. É muito complicado, os detalhes. Se você quiser implementar isso daqui corretamente, aí você precisa se esforçar um pouquinho mais para ver os detalhes dessas coisas todas. Por sorte, muita gente está fazendo já essas contas todas, a gente não precisa implementar isso. De novo, a gente pode utilizar pacotes prontos para pegar o que está pronto lá e só reutilizar, que é muito mais prático. Ok? Finalizando, como a rede neural ela tem muitos mínimos locais e é bastante não linear, os métodos tradicionais que eu falei para você e os outros que você conheça ou venha a conhecer não vão muito bem, tá? Então, quando você estuda ele, se você estudar os vídeos clássicos lá do YouTube, você vai ver o cara falando, a gente vai pegar aqui o gradiente e vai descer, certo? Legal, mas na prática você não vai utilizar isso daí. É um bom ponto de entender, é o feed forward mais backpropagation, então é bom entender. Se alguém falar disso, é bom entender o que a pessoa está falando. Mas na prática você vai fazer um gradiente estocástico ou outros métodos estocásticos, tá? É toda uma área de estudo. Gradiente estocástico é o primeiro deles, mas aí você tem o gradiente estocástico em BERT, aí você tem o Adam, o Nesterov, enfim, um monte de outros métodos parecidos com o gradiente estocástico. E a ideia toda é, se a minha função é um monte de lombada, essencialmente pensa que você tem um plano, aí você tem uma caixa de ovos e alguém entortou essa caixa de ovos, certo? Deu uma inclinada nela. Você tem um monte de mínimos locais, você tem um deles que é o melhor de todos. Vale a pena ficar me esforçando e tentar achar um ponto muito bom no começo? Não.
O que o método estocástico faz é, eu vou dar um passo muito louco. Esse passo muito louco vai ser legal para um dado, mas vai ser péssimo em geral. Só que não importa agora, porque qualquer lugar que eu for parar, agora é péssimo. Então eu vou dar uns passos muito loucos, vai ser um pouco bom, e estatisticamente, na média, isso aqui vai dar um resultado ok. E esse resultado ok, por sorte, ou por detalhes teóricos muito mais complicados do que a gente está disposto a investigar agora, ele acha um valor suficientemente bom. E se você deixar ele buscar o suficiente e você colocar fallbacks para ele lembrar os valores ótimos que ele encontrou, você consegue ter um método de otimização para redes neurais bastante robusto. Não é simples, mas também não é o nível inicial de um assunto, ok? Isso daqui dá para ficar tão complicado quanto você queira. Além disso, isso que a gente está vendo agora é Multilayer Perceptron, então isso tudo que eu escrevi é o chamado Multilayer Perceptron, quer dizer, você tem uma camada, todo mundo se conecta de uma camada para outra, e fim, mas não é a única rede que você tem, existem várias outras redes, tipo as redes convolucionais, que são super famosas, mas existe muita coisa que você pode fazer aqui, coisas que não se conectam 100%. Dá para você estudar muito sobre redes neurais, que não seja muito mais teórico, e você ainda assim ter muita coisa nova para você estudar. Então tem área para todos os gostos aqui. Ok? E isso que a gente não falou de Deep Learning ainda. E a ideia básica de Deep Learning é só que você tem mais e mais camadas. Tá? Eu já estava finalizando aqui quando eu resolvi falar só mais uma coisa, que é uma rede, uma função de ativação muito comum, é a ReLU, de Rectified Linear Unit, não importa isso. É simplesmente você pegar o máximo entre 0 e t. É uma função muito comum, muito famosa, onde essencialmente você mata um lado e você pega o outro lado linear. Você vai ouvir falar se você começar a estudar um pouquinho mais de redes neurais, então já estou deixando aqui quem que é, para você não achar que é uma coisa mirabolante, é uma coisa simples na verdade. Usar ela, no entanto, é mais complicado, principalmente porque você está vendo que ela tem um bico máximo entre 0 e t, não é diferenciável, então a coisa é simples, mas não é simples. Então é isso, pessoal, o vídeo de redes neurais é este. Eu acho que como uma introdução é suficiente, eu tentei deixar ele leve, mas não foi muito possível, como vocês viram. Espero que seja suficiente para você aprender o básico do assunto. Se você quiser saber mais, se você quiser saber detalhes da implementação, deixa nos comentários. O notebook vai estar disponível já no meu GitHub, abelsiqueira/introaml, com hífen, entre intro e a. Deixa seu like aí para dizer que você gostou do vídeo. Compartilha esse vídeo e se prepara para os próximos vídeos. A gente está chegando no final do ano. Eu vou deixar só mais um vídeo preparado. Espero, se der tudo certo, para sair no dia 29. Quase que eu esqueço o dia. E aí é o último vídeo do ano. Ano que vem a gente vai começar com um hiato de vídeos de introdução a Machine Learning, pelo menos. E vai depender muito do que o Sidamo vai fazer para eu ver que caminho que eu sigo. Se você tem algum interesse específico, quer ver mais vídeos de Julia, quer ver mais vídeo de Machine Learning, quer ver mais vídeo de otimização, deixa nos comentários para a gente saber para onde que a gente vai com o canal, ok? É isso, obrigado por ter acompanhado essa série. O último vídeo da série está chegando, um vídeo de otimização estocástica, um vídeo básico, light. Se inscreve no canal, aperta o sininho. Até a semana que vem. Um abraço.